Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por que Jesus não facilita a nossa vida? Você já reparou que os seus seguidores, fiéis, enfrentaram enormes dificuldades? Santos, missionários, até mesmo aqueles que andaram ao seu lado tiveram uma vida repleta de provações. Por quê? Até Santa Teresa d'Ávila achava estranho tanto sofrimento para aqueles que procuravam seguir a Jesus, a ponto de perguntar a ele: Senhor, se eu estou cumprindo as tuas ordens, por que tanta dificuldade no caminho? E a resposta foi simples, mas intrigante: Teresa, não sabes que é assim que trato os meus amigos? E Teresa, né, honrando o seu sangue espanhol, respondeu: Ah, Senhor, então é por isso que tens poucos amigos. Por que será que Jesus permitiu e permite que pessoas de bem sofram tanto? E por que nós, que nem somos gente do bem assim, queremos ter regalia? Isso nos faz refletir. Por que os verdadeiros seguidores de Jesus sofrem tanto? Será que há um propósito nisso? Se você já passou por momentos difíceis e quer entender por que isso acontece, fique comigo até o final desse vídeo. Vamos refletir sobre essa questão e entender o propósito divino por trás das dificuldades da vida. Aproveite para comentar como anda a sua vida, ela é importante. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Vamos lá! Você já se perguntou por que Jesus não facilita a vida dos seus seguidores? Porque todos nós temos um passado a ser resgatado. Quanto mais esclarecidos somos na consciência, mais encargos aceitamos porque queremos quitar as nossas dívidas. Eu vou te contar logo uma história que vai ilustrar melhor isso. Mas antes precisamos entender a questão da lei de causa e efeito. Ela nos ensina que toda ação gera uma consequência. Tudo o que nós enfrentamos hoje tem um motivo e um aprendizado por trás. Não é a primeira vez que nós nascemos nesse planeta. Você pode não acreditar, e eu respeito isso, mas só a reencarnação pode explicar tantas dificuldades que existem no planeta como um todo e em nossa vida de uma forma muito particular. Todos nós temos livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos, mas seremos obrigados a arcar com as consequências das escolhas que fizermos. A lei de causa e efeito, inclusive, é uma lei física. Toda ação ou movimento deriva de uma causa ou um impulso anterior. No livro Ação e Reação, Espírito André Luiz, por Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, ele escreve que a administração divina dispõe de recursos extraordinários para aqueles que os merecem, em função dos serviços prestados ao bem eterno. E nesse livro, nessa passagem, inclusive, André Luiz fala uma coisa muito legal. Você já ouviu falar em moratória de Deus para conosco? André Luiz fala que em regiões angélicas, onde os espíritos de luz moram, eles são encarregados, entre tantas outras coisas, de cuidar de nós. E para aqueles de nós que fazemos por merecer, recebemos empréstimos e moratória, créditos especiais e recursos extraordinários em função dos serviços referentes ao bem eterno. Tenho certeza de que você conhece alguém ou já ouviu falar de uma pessoa que passou por uma situação muito grave, onde poderia ter morrido, mas escapou ileso. Às vezes a gente vê acidente de carro onde ele fica destruído e a pessoa sai andando. Ou mesmo que ele tenha sofrido, mas se recuperou e seguiu a vida. Quando isso acontece, é uma moratória, um crédito especial. Às vezes a pessoa nem estava tendo uma vida assim muito reta,
mas Deus está dando uma oportunidade para ela mudar o rumo da vida. Ou seja, Deus nunca abandona seus filhos, mas permite que cada um colha aquilo que plantou. Ninguém sofre por acaso, de forma indevida ou porque Deus quer. Tudo o que nos ocorre é ajuste que a nossa consciência faz quando nós violamos as leis divinas que estão gravadas em nós. Esses reajustes só serão feitos quando a nossa consciência estiver desperta para aquele determinado fato, porque somos nós que precisamos reconhecer o equívoco e sentirmos a necessidade do reajuste, para que nós não fiquemos lamentando a vida. E é por isso que Deus deixa, por conta da nossa consciência, esse saber o momento de fazer o acerto. É aqui que entra a vontade, o querer mudar. Mas só mudamos depois de muito sofrer. Vamos ver um exemplo. Você já ouviu falar de Longinos? A história, ela fala pouco sobre ele. E eu vou contar para você essa história, se você quiser saber ela completa, bem certinha, ela está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Francisco Cândido Xavier. E Jesus chama Longinos para uma reunião e ele começa dizendo: Longinos, organizei o Brasil como o coração do mundo. Para isso é preciso a presença contínua dos meus emissários para a solução dos problemas de ordem geral. Eu tenho uma tarefa para você. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Vejam que nada é imposto. Quando nós vamos reencarnar, nós somos comunicados. Longinos respondeu: Senhor, bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam naquele tempo a minha alma. Assim é indizível a alegria, Senhor, que receberei a vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, seja qual for o gênero de serviço que me forem confiados, acolherei as vossas determinações com um sagrado ministério. Pois bem, redarguiu Jesus, essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última missão no planeta escuro da dor. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncia e devotamento. Não é preciso dizer sobre a delicadeza desse trabalho, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem as suas coroas efêmeras um peso maior do que as algemas dos forçados. A autoridade, como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. E nós, às vezes, invejamos os homens ricos e poderosos. A tarefa deles não é fácil. E Jesus continua: inspirarei as tuas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Ampara os fracos e os desvalidos, corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro. Lembra-te da prudência e da fraternidade. Nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre no momento oportuno. Jesus está dando uma grande tarefa, extremamente difícil, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: estarei sempre com você. E ele continua:
Procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem dos martírios no cativeiro, cuja abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tuas lides terminarão ao fim deste século, e não deves esperar a gratidão dos teus contemporâneos. Aqui Jesus está falando da abolição que foi em 1888. Contudo, amparar-te-ei o coração nos angustiosos transes do teu último resgate no planeta das sombras. Nos dias da amargura final, minha luz descerá sobre os teus cabelos brancos, santificando a tua morte. Conserva as tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observares as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentares no teu coração, igualmente transpassado pelo gladio da ingratidão. Percebem que só acontece conosco o que está programado? Aquilo que nós aceitamos e nada além? Longinos recebeu com humildade a designação de Jesus. Ele nasceria no ramo enfermo da família dos Braganças, mas todas as enfermidades têm na alma as suas raízes profundas. Foi assim que Longinos, depois de outras existências tecidas de abnegação, edificantes em favor da humanidade, ele nasceu, Dom Pedro II, no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, filho de Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro I, aquele que seria no Brasil o grande imperador e que, na expressão dos seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos da sua pátria. Você sabe quem foi Longinos? O seu nome era Caio Cássio Longinos, e ele foi o soldado romano que transpassou o corpo de Jesus com uma lança. E vamos lembrar ali no texto, quando eu falei que é a lei de causa e efeito, né? Nós plantamos e colhemos. O Longinos, ele transpassou o corpo de Jesus com uma lança. E Jesus diz para ele que se ele fizer tudo conforme o que Jesus recomendar, nos instantes finais da sua vida, ele experimentará o coração igualmente transpassado pelo gradio da ingratidão. Ele feriu Jesus com uma lança de verdade, mas ele, enquanto Dom Pedro, sentiria a dor da ingratidão transpassando o seu coração. Precisamos nos dar conta de que nós somos seres eternos. Nossa escolha hoje refletirá para a nossa eternidade. Nesses momentos graves do nosso planeta, lembremos de que todos temos um compromisso, uma tarefa a realizar. Não perca tempo reclamando, arregace as mangas e vá à luta. Grandes espíritos estão de volta e isso é uma honra para nós ombrear com eles. E eu vou terminar com um poema muito lindo de Helena Collodi, que servirá de prece final. Mas antes disso, me conta, você já passou por dificuldades e que depois percebeu que te fez crescer? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua experiência. E se esse tema fez sentido para você, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. O sentido secreto das coisas, poetisa Helena Collodi. Há um sentido profundo na superficialidade das coisas, uma ordem inalterável no caos aparente dos mundos. Vibra um trabalho silencioso e incessante dentro da imobilidade das plantas, no crescer das raízes, no desabrochar das flores, no sazonar dos frutos. Há um aperfeiçoamento invisível dentro do silêncio do nosso eu,
nos sentimentos que florescem, nas ideias que voam, nas mágoas que sangram. Uma folha morta não cai inutilmente. A lágrima não rola em vão. Uma invisível mão misericordiosa suaviza a queda das folhas e enxuga o pranto da face. Que Jesus nos ampare a todos. Somos todos trabalhadores da última hora. Façamos por merecer o nosso soldo, que é o mesmo dos primeiros. Que a paz esteja com você e até o próximo vídeo.